Olá, você que está nos assistindo pela primeira vez, é o nosso primeiro Grubcast e é com o apoio da DigiWin, uma empresa muito renomada aqui em Campo Largo, que tem esse estúdio fantástico. Daqui a pouco vai estar aparecendo aí eles, seguem lá no Instagram e vejam o talento desses guris aqui diretamente de Campo Largo para o mundo, tá? E o nosso Grubcast hoje conta com uma participação muito bacana, muito especial, e eu sou muito grato pela vinda dele aqui, que é o Augusto, que está aqui, é um especialista em crimes, né? E a gente vai trazer os crimes direcionados à propriedade intelectual. Então a gente vai falar de marcas, crimes contra a marca, né? Então nesse processo todo aqui a gente vai discutir várias coisas e você aí também pode dar sugestão para o próximo Grubcast. É isso mesmo. Você pode colocar aqui suas dúvidas, perguntas, enfim, qualquer coisinha que você queira saber em relação à propriedade intelectual, nós estaremos trazendo aqui. Quem sabe vire um tema do nosso próximo Grubcast, tá? Meu nome é Odilon Grub, sou sócio proprietário da Grub Marcas e Patentes, aonde nós atuamos diretamente com propriedade intelectual, temos uma gama gigante de informações e é óbvio que uma equipe muito especializada. E é isso, uma equipe que tem ali o domínio para falar sobre propriedade e cuidar do seu bem mais precioso, que é a sua marca. E agora vamos lá com ele. Augusto, se apresenta aí para os nossos telespectadores, é assim que fala? É o meu primeiro, gente. Primeiro de muitos. Vamos lá. Pode se apresentar. Gilon, tudo bem? Olá a todos que estão acompanhando mais esse Grubcast, o primeiro de muitos, né, Gilon? Isso aí. Bem, me chamo Augusto Rodrigues, sou especialista em ciências criminais, estudo, é um campo que eu adoro, toda essa parte dos crimes, de criminologia, de processo criminal. Atualmente trabalho como assessor jurídico no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e atendi aqui o convite do meu amigo Gilon para debatermos sobre essa questão de crimes contra marcas e patentes e propriedade industrial. Esse é um conteúdo que muita gente não sabe e às vezes acha que está fazendo certo e às vezes pode estar se prejudicando ao lançar uma marca, lançar um produto, né? E eles têm que tomar esse cuidado, até porque é um investimento. Não deixa de ser um custo, né, para trazer um produto para o mercado e aí você se depara com uma questão da lei, que é clara, né? E a lei da LPI, ela tem ali seus pós e contras de algumas coisas, que é muito importante a gente, né, que está na área, fazer com que quem não está na área entenda a importância de estar bem centrado em relação a você proteger algo que às vezes pode ou proteger algo que às vezes não pode, e aí você é pego pela questão dos crimes que a gente vai citar aqui. E você trouxe um caso bem interessante, né, Augusto? Trouxe para a gente discutir depois, até aqui uma decisão do Tribunal do nosso Estado, é um fato que ocorreu em Londrina. Londrina, onde uma pessoa ela tinha uma fábrica de fantasias e dela produzia fantasia do Batman, do Superman, da Mulher Maravilha. E são produtos, personagens, assim, de propriedade da DC Comics. E a DC, ela entrou com essa ação justamente para ter uma proteção criminal da sua marca. Porque a proteção da marca, ela vem na esfera civil, que é algo que você domina bem a teu campo de trabalho, mas também tem essa proteção na esfera criminal. Sim. Porque, da mesma forma que eu tenho esse meu celular, esse celular é meu. Comprei, ele é minha propriedade. Se alguém furtar ou roubar esse celular, eu tenho uma proteção dele. Se a pessoa vai responder por um crime de furto ou roubo. Já a marca e a patente, essa propriedade industrial, ela é considerada uma propriedade imaterial. Eu não estou vendo, né? Não é um objeto que simplesmente pego. Isso aqui é uma propriedade material, né? Sim. Mas pelo fato de ser uma propriedade material, também tem uma proteção. Então, por isso que tem a lei aqui, a lei da propriedade industrial, que é a lei 9.279 de 96, que alguns artigos dela ali nesse capítulo de crimes contra a propriedade industrial, ela também fornece essa proteção na esfera criminal para os proprietários detentores dessa marca. Então, se alguém indevidamente utilizar essa marca, essa patente, pode responder criminalmente por isso. E aí uma pergunta que todo mundo quer saber, assim, eu posso ser preso, então, por estar infringindo uma lei da propriedade intelectual? Olha, isso é uma pergunta um pouco complexa de responder. Depende.
Porque, assim, são penas que variam de meses até 1 ano de prisão. Até estou aqui com a minha colinha só para confirmar aqui a prisão. Por exemplo, em crimes contra a patente, né? Pena ali de 3 meses a 1 ano de prisão ou multa, ou detenção de 1 mês a 3 meses ou multa. Então, assim, não são, digamos, penas altas, né? Porque no Brasil, como funciona? Em regra, para você ser preso, cumprir uma pena preso, você tem que ser condenado a mais de 8 anos de prisão. Daí você Sim. já fica ali no regime fechado, na penitenciária. De 4 a 8 anos, você ficaria no regime semiaberto. Entendi. Você ficaria numa colônia penal agrícola, numa colônia industrial, penal industrial. Você trabalharia de manhã e ficaria preso à noite. Sim. Ou no regime aberto, que daí você pode ficar em casa ou converter isso numa pena de prestação de serviço à comunidade. Então, o que eu quero dizer? Se a pessoa é um réu primário, não tem antecedentes, é o primeiro crime que ela está cometendo, ela vai pagar uma pena baixa, mas daí o juiz pode converter isso numa multa, pode converter isso numa prestação de serviço à comunidade. Sim, De certa forma, tem uma punição, porque... Tem uma punição, não deixa de ser uma regra que tem que ser cumprida. Exatamente. Né? Porque quando a gente até pensa, mas é minha primeira vez, eu tô fazendo não vou pagar por isso, eu tenho faculdade, eu não vou, né, ficar junto com os presos comuns, enfim. Tudo isso dentro de um impacto hoje da nossa lei, realmente às vezes a pessoa fala assim, então eu vou fazer para ver o que dá, né? Que é a questão de produzir, né? Vou dar um exemplo na questão de direito autoral, que também é uma parte da propriedade intelectual, né? Eu tenho lá, desenvolvi aqui um personagem e estou usando ele como minha marca e de repente alguém começa a usufruir dele para outro segmento e está usando diretamente o meu objeto que eu desenvolvi, o meu desenho industrial, e aí ele acaba realmente infringindo, mesmo não estando na esfera da mesma atividade. A gente está falando de, agora, direito autoral, né? Não estamos falando de marca, porque marca a gente tem um cenário muito distinto, que é o quê? Se eu estou no mesmo segmento, ok, eu estou infringindo a lei. Agora, se eu não estou no mesmo segmento, que é o caso de Veja Revista e Veja Produto de Limpeza, são os mesmos nomes, porém em cenários diferentes, né? Em segmentos diferentes. Então, não se colidem e o maior impacto é o consumidor. Então, o consumidor sabe que ele está pegando a revista Veja. O consumidor sabe que ele está pegando a Veja Produto de Limpeza. Então, isso não dá confusão na hora do consumo. E é o impacto que hoje a lei da propriedade ela trata diretamente o consumidor em primeiro lugar. E por isso o impacto. Às vezes o cara começa a produzir um produto que tem já um grande nome, que é o caso desse que você trouxe para nós, para pegar o barco, né, que está vendendo, as pessoas são seguidores e gostam da marca, e aí o cara começa a produzir num teor primário, né? Tipo, ele vai começar a produzir uma pequena escala. E daqui a pouco ele está infringindo a lei. Por quê? Porque ele não está pagando os royalties por esse uso. Agora, se ele tem um direito de uso dessa marca concedido pela marca, aí ele pode produzir, pode fazer a venda e comercializar e devolver o que é de direito do proprietário disso, que é os royalties. E muitas vezes as pessoas não entendem esse cenário. Mas é difícil pedir o royalties. Às vezes, tem casos aí que eu já conheço e já vi que cederam os royalties, que é o caso da turma do Mario, né? O Mario Bros. Tem um bar aqui em Curitiba, então assim, eles têm esse cenário e foi cedido para eles, eles podem utilizar, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai pegar. Eu quero pegar o barco desse lançamento, né? Mas eu quero produzir com esse nome. Mas eu preciso saber de quem é, achar o dono, conversar com ele, fazer um contrato de licenciamento. Dentro desse licenciamento, definir a forma de cobrança, né? Que é uma cobrança, vou dar um exemplo, eu quero cobrar sobre o faturamento ou eu quero cobrar em royalties, né? Royalties de venda, enfim. Então, nesse cenário, eu posso identificar que eu estou dentro da lei e estou produzindo, né? Agora, com a questão da propriedade, eu infringindo uma lei, a penalidade até é pequena, até pelo risco que foi, né? A pessoa passou ali anos construindo a marca, né? E isso se for um crime apenas. Porque se tiver, digamos, uma série de crimes que a pessoa vai cometendo, essas penas podem se somar. Sim. Tem alguns outros que são relacionados aí. Qual poderia citar aí? Numa questão, numa esfera assim. Eu tenho
uma marca de calçados Uhum. e comecei a produzir esses calçados. Vamos supor, eu monto uma fabriqueta no fundo do meu quintal, um exemplo, tem um tipo de máquina e começo a produzir uma sandália estilo Havaiana. Não é, Uhum. assim, algo tão difícil de fazer. Sim, Mas só que eu posso me valer do valor dessa marca Havaiana, que é muito conhecida, e começar a vender ou pela internet ou no pequeno sim. comércio, Usando o mesmo nome, usando o usando. mesmo nome e assim, e lançando mão de todo o valor agregado que tem essa marca Havaiana, né? Sim, e assim, o mais interessante foi bem bacana você trazer esse tema, que a Havaianas, ela se reposicionou no mercado. Eu sou de 82, né? Então, não queria contar a minha idade, mas a época que eu usava Havaianas tinha duas cores. Era o solado preto ou o solado azul, né? Então, assim, só era essas duas cores. E E que ela aquela... não era tão famosa. Inclusive, eu tinha momentos que a gente precisava usar o preguinho para, né, na situação que vinha Sim, vivendo, a gente usava o preguinho. peguei essa época Mas também. quando, mas quando a gente vê uma marca evoluindo e se reposicionando, foi por quê? Porque a patente de produto, ela tem uma validade, né? Então, assim, Sim. ela tem 25 anos para você explorar o produto, né? Uma vez que passa esses 25 anos, ela cai em domínio público, né? A não ser que você faça evoluções tecnológicas dentro dessa melhoria, traga aí as MUs, que a gente chama modelo de utilidade, né? E aí vai aumentando esses anos de produção. Caiu em domínio público, o que acontece? Começa a aparecer um monte de gente com o mesmo produto, um monte de fábricas fazendo o mesmo produto e tentando se reposicionar. Qual foi a estratégia deles? Né? Se posicionar como a melhor, né? E se posicionar como a brasileira, né? E foi isso que eles fizeram. Inclusive, hoje tem franquias de lojas Havaianas, né? Em todos os territórios aí. E a gente entende que a marca se reposicionou e um valor agregado muito alto. Que na época, para nós, era 6, 7 reais. Hoje tá valendo 40, 45, no mínimo, aí uma Havaianas pra gente colocar no Sim. pé. E nesse caso, você citando esse tipo de crime, além de entrar o crime de uso da marca, existe também um outro crime aí, né? Também o crime contra a patente também. Porque Sim, a pessoa ela tem a criação ali de um produto, de uma ideia, ela registra, tem essa proteção dessa ideia dela. Se eu também lançar mão indevidamente disso, também tem uma responsabilidade criminal nesse sentido. é. E esse valor agregado que o produto tem e ele traz, né? Então a gente vê o impacto que ele dá no consumidor, né? E às vezes tem empresas que não acabam nem vendo isso, né? E aí a Polícia Federal acaba pegando em grande Uhum. escala, por Sim. denúncias, enfim, essas fabriquetas e acaba fechando elas usando realmente a questão da lei da propriedade. E a lei da propriedade foi feita justamente para vocês, empresários, né, que estão criando um produto, que estão desenvolvendo algo no mercado, para se protegerem, né? Então, assim, é importante, né? Por mais que hoje no Brasil se delegue ali uns 7 anos, mais ou menos, para sair uma patente hoje no Brasil, dependendo do cenário dela, né? Eu acredito que você quer que esse produto chegue no mercado, que você seja exclusivo, e para você ter essa exclusividade, vem junto na patente uma marca, né? E é óbvio que vou dar um exemplo aqui tradicional nosso, né? A palha de aço que se torna a queridinha do Brasil, que é o Bombril, né? A palha de aço é a patente. E a marca é o Bombril. Então, assim, todo mundo cresceu ouvindo, né? Vai lá e compra um Bombril e de repente trazia um Assolan para dentro de casa, né? Porque era o mais barato, né? Então existia muito isso. E essa construção da marca, e por isso que a gente está trazendo aqui o Augusto, é para dizer assim: não cometa um crime, né? E quando for fazer, faça certo. Sim. Procure um especialista em marcas e patentes, conte com uma empresa, né, para fazer todo esse processo, entender o teu business para poder entender assim, não, você tem que ir por esse caminho para Uhum. proteger nesse processo. Então, assim, quando a gente vai entender um pouco dessa propriedade em si, não é só uma marca. Às vezes tem outros valores por trás disso, né? É o valor do sentimental, é o valor de criação, é um storytelling que você cria ali com o teu brand. E a gente tem uma parceria muito grande com agências para name, né? Eu não posso sair protegendo qualquer nome. Eu tenho que saber se esse nome está disponível, né? E uma vez que eu utilize esse nome como marca, automaticamente ele vai ser exposto, ele vai ser colocado, né, no mercado e eu posso estar infringindo uma regra da lei.
né? Aí a gente entende que eu estou impactando diretamente o consumidor e isso volta para mim com a questão da penalidade, né? Sim. Outro detalhe também é importante destacar, Odilon, que assim, a pessoa no primeiro momento pensa, a pena é baixa, em regra não dá prisão, posso pegar ali uma pena restritiva de direitos, como a gente chama, né? Uma limitação no fim de semana, ou pagar uma cesta básica, ou prestar um serviço à comunidade, a depender do caso. Só que tem outras consequências também. Sim, Primeiramente, se a pessoa já tiver antecedentes criminais, a pena pode ser mais severa, sim, a execução dessa pena. Outro detalhe, se a pessoa ela não tem antecedentes, com essa condenação ela passa a ter. Então ela perde o que a gente chama da primariedade dela, ela deixa de ser um réu primário. sim. Então ela já consta no chamado rol dos culpados, e já tem lá, fica com esse registro de uma condenação criminal. Isso tem uma série de consequências. Por exemplo, uma pessoa que quer fazer um concurso público, se ela tiver já uma condenação criminal, isso pode prejudicar muito a posse dela no cargo. Ótimo. E, gente, é um assunto para daqui a pouquinho, 30 segundos nosso intervalo, e eu quero agradecer imensamente a BPO4U, a Pabon, a Gbit e também ao pessoal da Behold. Isso mesmo, ao pessoal da Behold, quero agradecer imensamente. Eles são apoiadores aqui do Groovecast e eles fazem parte de uma parceria gigante com a gente, né? E daqui a pouco tem mais parceiros aí que eu vou divulgar aqui para vocês. Se você quer também estar aqui nessa divulgação, nós vamos deixar o nosso telefone aqui para contato e vai ser um prazer divulgar a sua marca e quem sabe você aqui participando do nosso Groovecast, fazendo aí trazendo muita informação para você aí de casa, tá bom? Estamos de volta com o Groovecast, diretamente aqui de Campo Largo. Gratidão aí a Digiwin, gratidão ao Estúdios Digicast, que é só sucesso, gente. Eu gostei muito, parabéns aí ao Thiago, né, a equipe dele maravilhosa, abrindo as portas aqui para o Groovecast. Gente, então a gente tá voltando aqui para falar do que pode e o que não pode registrar, né, como marca. E a gente tem aí muita coisa para falar, então a gente vai deixar para os próximos. Mas esse inicial aqui é justamente falado sobre crime, né? Porque daí a gente vê, eu não sou obrigado a registrar, mas eu corro o risco de estar infringindo a lei. É isso de fato, né, Augusto? Sim. Então, vamos falar aí sobre o artigo 124, que é bem famoso no mundo de propriedade intelectual e que muitos não seguem à risca, né? Que é o que pode ser registrado como marca, né? Então, aqui o artigo 124 da Lei de Propriedade de Proteção, né, a propriedade intelectual, industrial, ele trata dos produtos ou serviços, nomes, né, que não podem ser registrados como marcas, né? Está ali no artigo 124, está aqui no texto da lei. Então, que não pode ser registrado como marca, um exemplo, brasão. A gente estava até conversando nos bastidores. Sim, aqui nos bastidores, é tão legal, né? Da questão de usar um símbolo da medicina ou da psicologia e querer registrar aquilo como uma marca própria. E eu vou dizer que eu, como empresa de marcas e patentes, às vezes eu tenho que dar esse feedback para os meus clientes, e isso é muito importante, porque eu me pego a cuidar disso quando eles vêm me procurar, eu tenho a obrigação de falar o que é certo e o que é errado, né? Então, nesse processo do que é certo e o que é errado, é a gente dizer, você vai usar aqui, e é muito comum o pessoal de biomedicina, pessoal de até medicina mesmo, querer utilizar da esfera aquela identificação da medicina, atrelando a marca, né? E isso a gente está infringindo a lei, né? Então, assim, não posso. E eu, como empresa de marcas e patentes, e aí fica um adendo para quem está nos ouvindo, a responsabilidade minha, como seu procurador dentro do INPI, de dizer o que pode e o que não pode. E eu vou ser bem sincero, e quero trazer o meu cliente aqui, eu já fiz ele trocar de nome. Ele estava com uma marca, ele não podia usar essa marca, porque ela já estava registrada,
E ele já tinha até anterioridade, só que eu falei, ó, você vai gastar muito para brigar por uma anterioridade. E aí um recadinho aqui. Qual câmera? Posso falar nessa aqui? Um recado. É melhor você ter do que você ter que provar. Então, tenha o registro da sua marca para não ter que provar que você já tinha ela há muito tempo. E eu escuto muito isso. Ah, mas eu já uso há 20 anos. Ah, mas eu já tenho desde meus pais me deixaram. Gente, só é dono quem registra. Fica o recado aí para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo também, porque a gente vai estar em todas as redes, né? Podcasts aí, só sucesso. Também tem que pensar, Odilon, aquilo que eu tinha falado no começo, né? Estamos falando aí de uma propriedade imaterial, não é palpável, né? Eu não pego. Se você pensar numa propriedade material, um carro, para eu ter a propriedade do carro, eu preciso registrar, ter o registro de propriedade do veículo no meu nome. Para eu ter um imóvel, da mesma forma, não basta apenas fazer um contrato de gaveta e pagar. Não, eu tenho que ir lá no cartório de registro de imóveis e registrar a propriedade desse imóvel. Veja, se uma propriedade material desta forma, como uma casa e um carro, eu preciso ter o registro para demonstrar a minha propriedade, quanto mais uma propriedade imaterial, que é uma marca, para você justamente ter essa proteção do seu concorrente não utilizar indevidamente ou de uma outra pessoa acabar fazendo uso indevido dessa marca e para você ter essa proteção, para você entrar com uma demanda judicial para que seja determinado o não uso dessa marca indevidamente, né? Sim. Para que também quem fez esse uso indevido lhe pague uma indenização por esse prejuízo que ocorreu e também tem a responsabilização criminal por isso. Mas para que isso ocorra, há necessidade de ter esse registro para comprovar que você, olha, eu sou dono dessa marca, da caneta Augusto que eu desenvolvi. Isso aqui é meu. Então, e é isso que a gente briga muito com os clientes. Brigo que eu digo num termo de, pô, tô te ajudando, cara. E é importante você ter esse conceito. Aí muitas pessoas falam para mim, ah, mas se tiver alguém usando, eu paro. Pô, qual é o valor que você está dando agregado para sua marca? Você vai ter que fazer todo um brand de novo, vai ter que investir de novo na agência. A agência vai estar feliz da vida, né? Por quê? Porque ela vai fazer um rebrand, ela vai ter custo, ela vai te cobrar de novo. Agora você não proteger por uma questão muito assim, ah, eu já tenho, é meu, não precisa provar. Gente, tudo a gente precisa provar hoje nesse Brasil, né? Então eu vou dizer para vocês que ou você quer fazer da tua marca um triplex com piscina, ou você quer manter ela ali num lote de compra e venda que não é seu e usar até alguém vir ali e te tirar dali, né? Então, assim, esse é o cuidado que a gente tem que ter com a marca, né? Onde que eu quero chegar com a minha marca? Né? Eu acho que a ética não vai além do que você escolheu, e sim do consumidor que você está atendendo. Então, eu vou querer chegar nesse consumidor com um nome. Daqui a pouco você manda uma mensagem para ele, ó, a gente estava usando um nome que não era passível de proteção, a gente estava usando indevidamente, agora a gente tem esse outro nome. Qual é o apelo que você vai ter que fazer para ele, para você se reposicionar de novo, né? E a gente dá aí exemplos grandes de marcas que se reposicionaram no mercado, porque teve fusões, e elas escolheram uma marca, né? Eu vou dar um exemplo da NET, né? Agora é Claro. Então, quando a NET passou a ser Claro, o brand foi surreal. Então, agora eles colocaram a NET dentro da bolinha da Claro e para dizer para o consumidor aí, não se engane mais, agora a NET é Claro. Então, isso é muito importante a gente olhar qual é o valor que eu estou dando agregado ao meu cartão de visita, aos meus folders, ao meu uniforme, ao crachá da empresa. Então, a marca ela está em todo o histórico da empresa. Então, assim, eu tenho que dar um valor agregado. E aí fica o recado, né? Só é dono quem registra. E dentro da lei, a gente pode sofrer notificações. E eu vou ser bem sincero, é tão triste quando um cliente vem a mim dizendo, ó, recebi um documento aqui que eu estou usando uma marca indevidamente. Aí você tem que olhar que às vezes é realmente uma fraude, alguém está tentando entrar pelos meios ilegais a fazer essa pessoa registrar a marca, porque a gente sabe, Augusto, não é obrigatório registrar, mas é importantíssimo você saber que se a lei existe, ela vai te punir de alguma forma, né? Se você não estiver usando de acordo como manda o figurino.
Até puxando esse gancho, né, que você falou sobre a punição, como a lei de propriedade de proteção, essa propriedade intelectual, a lei 9.279 de 96, ali no seu capítulo 3, que trata dos crimes contra as marcas, vou pedir até licença para ler aqui o artigo. Está aqui no artigo 189, para quem quiser acompanhar em casa. Então, comete crimes contra o registro de marca quem reproduz sem a autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada ou imita de modo que possa induzir a confusão. Então, por exemplo, há uma marca X famosa, eu quero fazer uma concorrência, mas eu quero induzir aquele consumidor a também adquirir essa minha marca, induzir uma confusão para eu fazer proveito de todo o valor que aquela marca tem. E isso também pode ser... Isso é muito comum. Isso é muito comum e a gente já viu produtos aí serem retirados do mercado, né? E eu vou falar aí da área de beleza, né? Não vou citar o nome da empresa, mas existia um produto que era muito similar a um produto que era comestível. E ele estava sendo citado como shampoo na área de venda. E ele tinha embalagem diretamente da nossa marca famosíssima aí, Maizena. Usando o amarelo, o preto, as letras estilizadas, inclusive a própria embalagem citava uma referência ao produto Maizena. Foram todos retirados do mercado. Mas por quê? Porque a gente vê que o brand ele não está só no nome, ele está em todo o desenho da esfera, né? E aí entra um quesito muito importante, que é a marca tridimensional, gente. Hoje a marca tridimensional ela não é muito citada e não é muito referida à questão de solicitação. Mas eu vou dar um exemplo. Yakult, Toblerone, Batom, são marcas hoje protegidas tridimensionalmente. Por quê? Porque ninguém pode produzir aquela mesma embalagem para o mesmo produto. Eu posso colocar uma embalagem tridimensional, vou dar um exemplo, para um amaciante, para um outro. Agora, usar ela mesma para o mesmo produto eu não posso. Isso é a proteção tridimensional. E o mais legal de olhar isso, mas por que desenvolveram a marca tridimensional, né? Pensando num outro modelo de consumidor. Ele quer comprar aquele produto também original, ele quer tocar e sentir que ele está comprando uma Coca-Cola. Por isso que a Coca-Cola também é protegida tridimensionalmente, a garrafa de KS, né? Então E outra, gente, de verdade, que eu só estou passando informações que estão no nosso métier de negócio hoje do dia a dia. Você coloca nas redes, você sabe a proteção dessas marcas. Então aqui, eu não estou expondo nada aqui da questão da LGPD, enfim, mas tudo está dentro de uma proteção. Está disponível publicamente isso. Eu vou fazer uma pesquisa, eu consigo saber o que eu posso e o que eu não posso registrar. Então, isso é importante. Você que está aí nos ouvindo e também nos assistindo, é importante que você tome esse cuidado. Pesquise antes de pôr um produto no mercado. Veja se ele não vai colidir diretamente com o teu segmento. Como diz a lei, em partes ou no todo, eu não posso colidir com o terceiro. E isso é um impacto muito grande hoje no mercado. Por quê? Pegar carona é feio, né? Pegar carona numa marca, pegar carona... Seja, né, crie, construa, desenvolva. Contrate uma empresa, né, que faça o teu brand e que pense nesse brand muito delicadamente. E eu tenho agências parceiras, inclusive a Digiwin, que está aqui nos proporcionando esse bate-papo, que é uma coisa muito importante. Ele tem uma ligação direta comigo lá e fala assim, Odilon, posso registrar isso? Meu cliente quer essa marca. Na hora eu ajudo e instruo. Por quê? É importante você divulgar isso, né, para a pessoa que precisa da informação. Não faça as pessoas pecarem pelo excesso, né? Então, oriente, nós temos uma peleia aqui, vai dar um trabalhinho registrar essa marca, mas a gente vai conseguir. E eu, particularmente, hoje eu tenho conhecimento da propriedade intelectual, tenho um professorzaço, que eu vou citar o nome dele aqui, né? Peço até permissão, se ele pedir para depois tirar, a gente tira. Dr. Paulo, né? Que é um advogado diretamente da propriedade intelectual, tem mais de 36 anos de propriedade intelectual. Então, assim, inclusive eu quero trazer ele aqui, se ele me permitir, eu vou trazer ele aqui para a gente falar diretamente de alguns conteúdos bem bacanas também em relação à marca. E eu digo, eu sou parceiro das agências. As agências, elas precisam ter esse conhecimento, da mesma forma que a contador, né? Da mesma forma que alguns advogados,
né? Então, assim, isso é muito importante. A gente fala de coisas que são materialmente não é visível, mas um valuation hoje de uma marca, às vezes você vai ver o valor dela, ela tá valendo 12 bilhões, né? Então, assim, esse cuidado a gente tem que ter, né? Qual o valor que a minha marca vale? Né? Qual é o valor que eu tenho agregado à minha marca? É o que você investe nela. É na mídia que você coloca, é tanto televisiva. Antigamente, lá no passado, era feita através daquelas pesquisas do. Como é que era o nome daquela? IBGE? Isso, IBGE. Obrigado, produção. O IBGE que fazia essas pesquisas e a gente sabia que a gente usava Colgate, Colinos, né? E uma coisa bem importante, citando essa marca, Colinos, ela desapareceu. E por que que ela desapareceu? Também com uma questão do Corém, que é a parte de marcas, né? O próprio domínio, você não pode deter 80% do mercado, você tem que ter a concorrência. E quando a Colinos foi adquirida, isso eu coloquei num vídeo, bem os primeiros vídeos lá que o Thiago fez para mim, a gente falou da Colinos. Então, assim, eu não posso deter 80% do mercado, então eu tenho que tirar os principais produtos. Veja a Sadia com Perdigão. Você não vai encontrar o mesmo produto. Por quê? Você não pode brincar com o teu consumidor, né? Então isso é muito importante. E a Colinos, ela se reposicionou como marca Sorriso na época, dizendo as mesmas cores. E aí vem a questão, em partes ou no todo eu não posso colidir. E eles colidiram porque eles não podiam usar mais a marca Colinos, porque eles detinham a marca mais de 80%. Então eles transformaram a marca Colinos em Sorriso e tiveram que trocar de novo a cor da Sorriso para azul. Por quê? Porque tinha que desfigurar a marca Colinos, porque eles adquiriram a empresa. Então isso é muito importante, às vezes a gente conhecer um pouquinho desse mundo. É surreal, é gostoso, eu sou apaixonado por marcas e patentes, acho que dá para ver no meu olhar aqui, e o quanto eu gosto de falar para o meu cliente que é importante ele cuidar da marca dele como um patrimônio, que de veras é, e que de fato a gente sabe que a partir do momento que ele tem o certificado, ele tem a marca concedida e é dele. Então ninguém pode, né? Lógico, tem outras aplicabilidades, que é a questão de PAN, enfim, mas a gente vem falar sobre esses assuntos depois. Tem mais alguma coisa aí? Olha, a gente dando sequência aqui, o Dilon, também tem, nesse mesmo artigo 189 que eu citei, então também comete crime contra o registro da marca quem altera a marca registrada, então a importância de registrar a marca, de outra pessoa, de outra empresa, né, enfim, de proprietário, e de produto que já está colocado em mercado, e coloca ainda esse produto no mercado, né? Então também tem essa proteção da manter a integridade da marca, né? Sim, isso que fala da proteção, né? Você tem que manter, não é porque você não está posicionando ela da mesma. Mas o meu aqui é diferente, o meu K tá diferente do dele, né? Mas colide diretamente, gente. A fonética que prevalece. E eu vou dizer que fonética é peso ganho numa causa judicial em INPI. Mas o meu tem 2 L's, o meu tem 2 Y, o meu não sei o quê. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado. E tem empresas que só querem o seu dinheiro, isso é de fato. E ela vai fazer você ir lá e pôr a marca, tentar registrar e vai dizer pra você: eu te dou uma nova marca se não der certo. Tá, gente, te dar uma nova marca é pagar todos os teus trabalhos que você fez investindo nela. Então, vou dar um exemplo. Então vai cumprir a questão de... Vou dar um exemplo. Fiz meus cartões de visita. Então eu vou pagar teus cartões de visita também, porque eu fiz você registrar a marca e não deu certo. Eu vou ser muito sincero. Quando registro uma marca lá no escritório, eu falo pro meu cliente, você quer enfrentar? A gente vai passar por isso, por isso. E a única coisa que eu posso te dar é esse bônus aqui para um novo pedido, para você se reposicionar de novo. Mas eu não vou oferecer para o meu cliente valores que eu não posso entregar. Até porque não sou eu que decido, né? É um órgão federal, é o INPI. Então, e respeito muito, né, os técnicos do INPI. Sou grato até pela vida deles, porque eles avaliam muito bem os nossos casos, isso é muito importante. Nós, como donos de marcas de patentes, temos aí um cuidado muito grande, até porque é moroso, são 8 meses, né? Hoje está saindo mais ou menos em 8 meses um pedido de marca. Então, a gente tem esse cuidado. E como eu falei, uma vez que você mude a tua identidade visual, mas eu já tenho a marca registrada, mas você está se reposicionando com uma outra logo, você pode cair num artigo da caducidade. E aí você pode ter a tua marca extinta.
E esse é um tema para um outro momento. Acho que a gente já está estourando aqui. Quero pedir gratidão pelo Augusto. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Uma satisfação. Espero ter esclarecido. Pessoal, o Augusto vai deixar depois o @ dele aqui, a gente vai pedir para a produção colocar. Segue ele nas redes sociais. Ele trabalha com essa parte criminal, não só na esfera, né, da questão de propriedade, mas também na esfera civil, né? Fala um pouquinho aí do processo, que é a questão dessa orientação que você dá, né? Se você quer tirar dúvida, quer falar alguma coisa, ele vai conseguir falar e tirar essas dúvidas para você. Seria isso? Então, eu estou com um projeto agora que se chama Criminal Simples, com a ideia justamente de divulgar para a sociedade o conhecimento sobre a área criminal. Então, pego vários temas. Pego desde aquele tema que está sendo discutido na TV, de um grande processo criminal, de um escândalo criminal, acabo comentando um pouco sobre isso, termos técnicos, né, que as pessoas normalmente não sabem. Poxa, mas o que é um habeas corpus? Por que tem um habeas corpus? Por que tal tribunal concedeu um habeas corpus para tal pessoa responder ao processo em liberdade? Por que tem pessoa que responde a um processo preso, por que outros respondem em liberdade? O que é uma prisão temporária? O que é uma prisão preventiva? Tal conduta no trânsito configura crime ou não? Então, justamente essa página tem a ideia de democratizar o conhecimento sobre justiça criminal e direito criminal. Hoje, legal, os vídeos são muito interessantes. Você que tem dúvida, segue lá. O @ você vai deixar depois, Boa. Tá? Pra gente poder citar aí pro pessoal. E é importante a gente ter essa participação de você que tá aí do outro lado. Você quer pôr um tema aqui no Groovecast falando de propriedade intelectual? Pode deixar aí o seu comentário, vai ser muito bem-vindo. Sou muito grato à equipe DigiWin, ao estúdio DigiCast. Sucesso para vocês cada vez mais. E depois a gente vai deixar o @ deles aqui também, para você procurar e entender um pouquinho desse mundo de podcast aí, que é só sucesso para todo mundo. E até o próximo Groovecast para você. E aí, gostou do conteúdo? Então clica no sininho para você ser alertado dos próximos Groovecast. E é isso aí. Até o próximo.